Fase de aprendizado no tráfego pago. O que é essa dita fase de aprendizado e como sair dela? Como que ela funciona de fato? O que acontece nesse período? Esse é o episódio de número 4 da nossa série Básico do Tráfego Pago. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui que toda semana está saindo um episódio dessa série onde a gente pega um conceito do tráfego pago e abre ele de forma extremamente clara para você conseguir entender minuciosamente o que é aquele conceito. E aí, é claro, também nas próximas semanas a gente já entra na fase de campanha prática, subcampanha, como que instala pixel, enfim. Aí a gente já vai mais para tela mesmo, mais para prática. Essas primeiras aulas são mais conceituais para você poder entender o que significa, que é extremamente importante para você conseguir ter mais resultado lá na frente. Então já se inscreve aí, deixa seu like e bora pro vídeo. Bom, vamos lá. A gente tem aqui o entendimento estratégico do que é a fase de aprendizado. Vamos aumentar aqui para você conseguir entender melhor. A fase de aprendizado é o período em que o algoritmo das plataformas está coletando dados para entender como entregar melhor os anúncios, ou seja, está entendendo ali quem que é seu público, o que é o seu produto. O sistema ele vai testar diferente combinação de público, criativo, posicionamento e comportamento para encontrar os padrões de conversão. Durante esse período a performance ela tem que ser estável, então vai ter dia que vende, tem dia que não vende, tem dia que vende muito, tem dia que não vende nada, porque a campanha está na fase de aprendizado, o Meta está testando para ver em qual formato, qual combinação vai performar melhor. O objetivo do algoritmo é sair da exploração e entrar numa fase de entrega previsível. Quanto mais consistente for o ambiente, mais rápido ele encontra padrão. Qualquer instabilidade reinicia ou prolonga essa fase de aprendizado. Ou seja, se você ficar mexendo na campanha, por exemplo, você trava o aprendizado. Por isso que a gente fala, não mexe na campanha, deixa a campanha rodar para o algoritmo poder entender. Porque senão ele reinicia essa fase de aprendizado. Por quê? Porque agora ele vai testar tudo do zero de novo. E aí a campanha vive em fase de aprendizado se você ficar mexendo. Como que funciona essa fase de aprendizado no Meta? O algoritmo ele precisa de volume de evento de conversão para ele poder otimizar com precisão. Então a gente sempre fala que a referência são cerca de 50 eventos de conversão por conjunto na semana. O que significa isso? Se você está subindo uma campanha de venda e o objetivo é venda, o algoritmo ele precisa de 50 vendas, falando de forma prática, 50 vendas na semana para sair da fase de aprendizado. Depois que ele sai da fase de aprendizado, aí você pode ter certeza que vai ser venda consistentemente sempre. Por isso que quando você está com o orçamento mais baixo, você nunca sai da fase de aprendizado. Sem esse volume, o sistema continua em aprendizado limitado e não consegue estabilizar. Sabe quando você entra lá na sua campanha e está lá, aprendizado limitado? Significa que aquela campanha não tem o nível, o volume de eventos suficiente para o Meta entender como fazer a campanha performar melhor. E aí o aprendizado ele fica limitado. Normalmente acontece por causa de orçamento. O Meta ele distribui o orçamento entre diferentes perfis dentro do público que você selecionou para entender qual responde melhor. Testa micro variações dentro do mesmo público, ou seja, você segmentou que você quer anunciar para médico, então ele vai falar, então vou testar médico de 20 a 30, de 30 a 40 e de 40 a 50. Depois disso, ele vai testando em fases menores. Ele avalia o comportamento em tempo real e ajusta a entrega dinamicamente. Então ele vai sempre testando esse comportamento. Mudanças estruturais, que é ficar mexendo na campanha, vai impactar o aprendizado. Alterar o orçamento de forma brusca, você estava rodando com 10, daqui a pouco está com 50, daqui a pouco está com 15. Trocar criativo toda hora e ficar mudando o público ou o objetivo da campanha. Não, agora eu quero colocar mais esse público aqui dentro. Não, agora eu quero trocar de quente para frio e ficar mexendo toda hora na segmentação. Isso trava o aprendizado porque ele vai reiniciar, porque você está entregando um novo público para o Meta testar. É simples. E dentro do Google, como que funciona? O Google trabalha com um aprendizado baseado em intenção e sinais de busca ou comportamento. O que significa isso? O sistema analisa contexto, palavra-chave, audiência e histórico de conversão.
O aprendizado é mais distribuído entre campanhas e não tão isolado igual dentro do Meta. Enquanto lá dentro do Meta ele fica testando inúmeras variáveis, dentro do Google ele fecha mais na campanha. Aí vamos supor que está rodando uma rede de pesquisa por palavra-chave. Como que é o aprendizado dele? Ele vai receber cliques nessa campanha e essas pessoas vão ir para essa página. Aí ele vai começar a olhar, ó, pessoas de 20 a 30 anos estão convertendo mais quando vão para a página. Mulheres clicam e convertem, homens não convertem. Então ele começa a entrar nessa fase de aprendizado e mostrar a campanha mais para esse público que está convertendo. Então ele não fica testando inúmeras variáveis, até porque ele não tem força de distribuição como o Meta, né? Ele não distribui conteúdo, ele traz a intenção. Estratégias de lance inteligente entram na fase de aprendizado sempre que há mudança relevante. Então, sempre que você usa lá uma estratégia de custo por aquisição, que você quer pagar, define aí, acha o melhor custo limitado a R$500. Isso é um lance inteligente. Então, ele fica entrando toda hora que você altera CPA-alvo, ROAS ou o orçamento, eles vão impactar na campanha. O sistema ele recalibra a entrega com base nesses novos parâmetros. Então ele vai iniciar de novo essa fase de aprendizado. O volume de conversão também influencia diretamente na velocidade de aprendizado. Quanto mais dados consistentes, mais rápido o algoritmo se ajusta. Campanha com pouco volume tende a ficar instável por mais tempo. Então você pode ver que ambos eles testam variáveis para entender aonde vai ser mais conversão. Ou seja, o objetivo do algoritmo é te entregar mais resultado. Mas para ele te entregar mais resultado, você tem que entregar criativo, copy, tudo bonitinho para ele e entregar orçamento para ele poder aprender de forma mais rápida, ele poder entender aonde que ele vai conseguir converter mais. Quando ele consegue entender qual é o seu público, qual é o público do seu produto, pronto, ele começa a entregar mais para aquele público. Como aquele é o público que mais converte, consequentemente você vai ter mais venda, vai ter mais lead, enfim, você começa a ter um resultado mais escalável. E por que você não deve mexer bruscamente na campanha? A alteração grande faz o algoritmo perder todo o histórico que ele tinha recente, que estava sendo utilizado para otimizar a campanha. Com isso, o sistema ele precisa reaprender os padrões do zero ou quase do zero. Isso aumenta o custo e reduz a eficiência. Então você pode ver quando você está rodando, por exemplo, dentro do Meta, que você tem uma campanha lá que quando você iniciou ela, o CPM dela era 40, 50 reais. E depois de um tempo esse CPM chegou a 16, 17, eu já tive campanha que chegou a 6. Por quê? Porque a campanha ela foi sendo otimizada e foi ficando mais barato, porque o algoritmo foi entendendo qual era meu público. Isso vai aumentar o custo e reduzir a eficiência temporariamente até ele aprender tudo de novo. O gestor, quando ele é ansioso, ele costuma interromper a campanha antes do algoritmo estabilizar. Toma decisão baseada em dados imaturos e acaba criando um ciclo constante de aprendizado sem nunca escalar. Por quê? Fica alterando a campanha toda hora. Meu Deus, não está vendendo, já gastei metade do orçamento, não vendeu, deixa eu mexer. Não, você vai estar reiniciando o aprendizado a todo momento e a campanha, o algoritmo, ele nunca vai entender de fato o que ele tem que fazer. O ideal é trabalhar com mudanças controladas progressivas, ajustes pequenos de orçamento, testes estruturados e não aleatórios e manter consistência para acelerar o aprendizado. Lá dentro do nosso treinamento de tráfego pago, eu gosto de ensinar para os alunos manter a campanha, vai lá e coloca o orçamento. Entrega um orçamento bom para o Meta, entrega um orçamento de pelo menos metade do valor do produto que você está vendendo. Porque é muito comum a gente ver pessoas querendo vender um produto de R$1.000 e colocando R$10 por dia. Não vai vender. E se vender, nossa, mas vai demorar demais. Se vender rápido, vai ser uma vez só. Você não vai ter escala nisso, porque você não consegue entregar dados suficientes para o Meta otimizar. Então eu sempre gosto de ensinar para os alunos a trabalhar uma fase de aprendizado maior. Eu ensino isso aqui que vocês estão vendo, esse esquema de fase de aprendizado lá dentro para eles, mas de forma mais prática, ensinando como estabilizar esse algoritmo através desse conteúdo do Pixel, através desses eventos. Como que eu faço? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês da jornada do Pixel, mas lá dentro do treinamento eu ensino melhor como você vir ensinando o seu Pixel sem gastar muito, fazendo ele ficar cada vez mais inteligente. Então eu ensino essa jornada lá dentro,
justamente para não ficar mexendo bruscamente na campanha, porque toda vez que você mexe bruscamente na campanha, você atrasa a fase de aprendizado. E quanto tempo dura essa fase de aprendizado? No meta pode durar alguns dias ou até 7 dias, vai depender do volume de conversão. Se não atingir volume suficiente, que é aquela média de 50, entra em aprendizado limitado e a campanha não estabiliza. Ou seja, toda vez que a campanha está em aprendizado limitado é porque ela não atingiu o número de eventos suficiente para ela entender. No Google pode variar de alguns dias até 2 semanas, vai depender da sua estratégia de lance. Mudanças frequentes vai prolongar esse aprendizado. O tempo não é fixo, ele depende diretamente da quantidade e consistência de dados gerados, mas o orçamento pode acelerar, mas apenas se gerar evento qualificado. Não adianta investir mais sem ter conversão. Então, tá vendendo, coloca mais grana, mesmo que você empate no começo. Por quê? Para acelerar o aprendizado do algoritmo, consequentemente ele te entregar muito mais resultado. Então, o orçamento faz sim diferença. E qual que é a relação entre esse orçamento e a fase de aprendizado? O orçamento influencia na velocidade do algoritmo coletar dados, porque quanto mais dinheiro, mais entrega. Mais investimento tende a gerar mais evento em menos tempo, mas precisa estar alinhado com a taxa de conversão da página da oferta. Não adianta você pegar o primeiro dia e socar o orçamento com força sem ter validado sua página, sem ter validado o criativo. Agora, Vinícius, eu rodei uma campanha anterior e eu vi que a página converteu bem, está funcionando legal e esse criativo aqui é top. Já entra com um orçamento um pouco mais forte para já acelerar esse aprendizado do algoritmo. O orçamento baixo ele vai dificultar a fase de aprendizado, porque vai ter pouco evento por semana, o algoritmo não encontra padrão suficiente, contanto ele não consegue estabilizar. E aí ficar aumentando o orçamento pode e vai reiniciar o aprendizado. O ideal é escalar gradualmente. Aumentos controlados mantêm a estabilidade da campanha. A gente sempre fala de aumentar em cerca de 20% a 30% por dia. Então se o orçamento está R$10, amanhã você coloca ele 13%, depois mais 30%, depois mais 30% e assim vai indo, que aí você não gera uma mudança muito brusca no algoritmo, tá? Não faz ele reiniciar o aprendizado. E como que você faz para sair da fase de aprendizado mais rápido? Antes de eu te falar isso, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que olha esse conteúdo que eu tô te trazendo aqui, hein? Isso aqui, ó, é digno de curso pago, tá? Tem muito curso pago que não ensina sobre fase de aprendizado dessa forma, tá? Então vale muito seu like e sua inscrição, tá? Primeira coisa, focar em gerar volume de eventos no início. Você não quer a conversão, você quer volume de evento. O que significa isso? Escolher o evento mais próximo do topo, se necessário para alimentar o algoritmo. Exemplo, iniciar com adicionar o carrinho antes de ir direto para a compra em cenários de baixo volume. Vinícius, eu tenho só R$10, eu posso colocar direto para a compra? Se o seu algoritmo, se o seu pixel não tem aprendizado ainda, o que você faz? Coloca primeiro para o Initiate Checkout. O que vai acontecer? Você vai ter mais volume, então o algoritmo ele vai aprender rápido o estilo de pessoa que coloca no carrinho. Depois você coloca com o objetivo de compra, porque você vai treinando o seu pixel, tá? Essa é uma das estruturas que eu ensino lá dentro do treinamento, como fazer isso. Estrutura de campanha com menos variáveis, evitar a segmentação excessiva, trabalhar com um público mais amplo inicialmente, até para dar mais liberdade para o Andrômeda e para o algoritmo trabalhar. Manter uma consistência operacional, evitar a mudança constante e deixar o algoritmo trabalhar com estabilidade. Eu sempre gosto de subir uma campanha e deixar ela 7 dias paradinha lá. Óbvio, vou dar uma olhada para ver se não aconteceu alguma coisa, não está gastando o orçamento excessivamente, mas eu não mexo nela, eu não gosto de fazer alteração nos primeiros 7 dias, justamente para deixar o algoritmo trabalhar. Validar oferta e criativo antes de escalar. O algoritmo ele potencializa o que já funciona. Se a base for ruim, ele só vai acelerar o seu prejuízo. Então você vai estar sempre testando o criativo, validou oferta, aí você já consegue escalar e aí é óbvio, seu algoritmo ele tem mais inteligência para isso. Erros comuns que travam o aprendizado.
ficar editando campanha todo dia com base em ansiedade, não com base em dados, interrompe o processo de otimização. É por isso que muita gente não vende com tráfego pago, porque tem ansiedade e fica alterando a campanha toda hora. Trabalhar com orçamento incompatível com a meta de conversão, o que significa isso? Eu quero vender um produto de 1.000 com R$10 de orçamento por dia. Não faz sentido, né, meu amigo? Impossibilita atingir o mínimo de eventos e aí nunca vai aprender. Excesso de segmentação logo no início, restringe o algoritmo e dificulta encontrar padrão. Então você vai lá e quer fazer minuciosamente o seu público. Não, eu quero definir que ele tem essa idade, que ele trabalha com isso, que ele tem tantos filhos. Vai lascar com o algoritmo, porque ele não vai ter estabilidade para ele poder treinar. Ele vai ficar muito restritinho, então ele não vai conseguir encontrar padrão. E ficar trocando criativo sem critério estratégico, dificulta identificar o que realmente funciona. Muita gente troca o criativo por, enjoei desse, quero outro. Você não tem que enjoar de nada, quem tem que enjoar é o público e o algoritmo. Fechamento estratégico para quem é gestor ou pretende atuar como gestor. O papel do gestor não é controlar cada detalhe, mas criar um ambiente favorável para o algoritmo performar. Menos controle manual e mais inteligência estrutural. Entender a fase de aprendizado evita decisão precipitada, permite escalar a campanha com mais consistência. Quem domina esse conceito consegue sair da média do mercado. Enquanto muitos ficam reiniciando campanha, você acumula dados e performance. Ou seja, o que muda para um gestor que realmente gera resultado nesse mercado? Ele entende esse conceito. Ele entende como fazer uma campanha performar mais. Ele consegue ter calma. Agora, o gestor, normalmente, quando ele entra no mercado, o que ele quer fazer? Eu preciso gerar resultado. Meu Deus, se eu não gerar resultado, eu vou perder o cliente. O que acontece? Ele fica alterando campanha. E aí, quando ele fica alterando campanha, ele não gera resultado. E aí, o que acontece? Ele perde o cliente. O gestor estratégico, o que ele faz? Ele monta a estrutura, sobe a campanha e descansa. Porque aí ele tem certeza de que o algoritmo ele vai aprender. Quando aprender, ele vai analisar os dados e vai aprender a tomar as decisões que ele precisa. E se você quer aprender a tomar essas decisões, quer avançar um nível a mais, quer aprender a colocar campanhas no ar na prática, trabalhar com estratégias validadas em diversos nichos, tanto no Meta Ads como no Google Ads, eu te convido a conhecer o meu treinamento A Chave do Tráfego Pago, um curso completo de tráfego que vai te ensinar Meta Ads e Google Ads do básico ao avançado. Se você está vendo esse vídeo falando, meu Deus do céu, olha o conteúdo que esse cara trouxe. Imagina o que eu entrego dentro de um curso depois que você vira meu aluno. Nosso treinamento ele tem mais de 120 aulas e está no valor de R$ 97,00. Sabe o que isso significa? Que você paga menos de R$1 por aula. Isso é um absurdo. E detalhe, com acesso vitalício. Lá dentro eu também te ensino toda a parte de prospecção e fechamento, se você quer atuar como gestor de tráfego nesse mercado, e te entrego todas as estratégias que eu utilizo com os meus clientes. Deixa eu te mostrar um pouco da área de membros quando você acessa. Esse aqui são os módulos que você tem acesso. Então você tem aqui, estratégia de tráfego, que são as estratégias que eu uso, algumas ferramentas que eu utilizo e que você pode utilizar também, e tem um módulo de criação de sites profissionais, para você criar sites com WordPress e Elementor, e ser mais um serviço para você vender ou até para você montar suas páginas de venda. E dá uma olhada quantas aulas, olha as estratégias prontas, parte de criação de site, landing page, tudo bonitinho e ainda com mais de 5.000 templates de site prontos para você só instalar e personalizar. Quer conhecer esse treinamento? Clica no primeiro link aqui da descrição, também vai estar aparecendo aqui no lugar da tela, e garante a sua vaga, porque essa oferta é por tempo indeterminado, tá? Você vai entrar lá, vai garantir sua vaga, garantir essa oferta e nunca mais você paga R$1 e garante todo esse conteúdo para te levar para o próximo nível. E se você não quer perder nenhum episódio dessa série, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque semana que vem tem mais um episódio, fechou? Um grande abraço e até